Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos analisar o relatório gerencial do mês de julho do BDIF11. Vamos ver ali quais são as expectativas para os próximos rendimentos que o fundo irá distribuir. Vamos ver também os principais pontos do mês de julho que foram elencados aqui no relatório, mas antes disso convido você a ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para a gente poder conversar pelo aplicativo. Lembrando que eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Convido você também a entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Aqui embaixo tem um link para você poder clicar e fazer o cadastro. Aqui embaixo também na descrição tem todos os benefícios que os membros possuem. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai receber na nossa comunidade. Convido você também a entrar para o nosso grupo aberto do Telegram. Basta clicar no link contido aqui embaixo na descrição do vídeo. E por fim, não deixe de conhecer o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. São aproximadamente 100 páginas de um conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Feitos os avisos, vamos para a análise do relatório de julho do BDIF11. Patrimônio líquido do fundo, 1 bilhão e 600 milhões de reais aproximadamente. O fundo está com 78% alocado em debêntures, né? Boa parte do fundo ainda está em caixa, 40 ativos no portfólio. O fundo está com um carrego de IPCA mais 7,8%, lembrando que isso aqui já é uma taxa líquida e tem por referência a cota patrimonial, que é R$ 88,10. No final de julho fechou em R$ 88,10. Então sempre que você compra abaixo desse valor da cota patrimonial, você está tendo uma taxa líquida maior do que essa daqui, ou se você compra acima da cota patrimonial, esse seu carrego aqui, ele é reduzido. A última distribuição do fundo foi 75 centavos por cota, o que fez a cotação do fundo ali cair de forma considerável nesse mês de julho. E 75 centavos por cota representam um yield anualizado de 10,4% ao ano. Aqui a gente tem o portfólio do fundo, então 34% está alocado no segmento de saneamento, 15% telecomunicação, 11% na parte de energia, mais especificamente na parte de geração de energia, 6% iluminação pública, 5% em rodovias, 3% aeroportos, 2% indústria e 2% mobilidade. Aqui a gente tem a distribuição por rating, 22% em grau soberano, que são os títulos públicos federais, né, as NTNBs, e a gente tem aqui boa parte do fundo alocado em ativos com grau A, né, que vai do AAA até o A-. Possui ainda 3% em rating BBB+, e 23% em ativos que não possuem rating. A gestão vem informando aqui que o perfil da carteira permanece inalterado, sem negociações relevantes aqui para o fundo, também sem eventos de crédito e sem deterioração do risco de crédito da carteira, ou seja, nenhum ativo ali da carteira apresentou algum tipo de problema e continua a mesma situação que estava antes. Aqui a gestão vem falando que eles reduziram o pagamento de rendimentos no mês a fim de adequar as distribuições ao carrego da carteira em um cenário com IPCA menor em junho. Um dos principais pontos também foi essa questão aqui do IPCA que veio menor em junho. Contudo, né, como a gente vem comentando, parte do que foi responsável também por essa distribuição menor que o fundo fez foi a abertura forte que se teve na curva de juros, e a gente viu isso daí acontecendo nas últimas semanas, né, de forma bastante acentuada, e isso daí marca de forma negativa esses ativos que são indexados ao IPCA, que é o caso do BDIF. E como 22% do fundo está alocado em caixa e o caixa do fundo fica alocado na NTNB, fica alocado ali no Tesouro IPCA+, fica alocado ali em títulos públicos federais indexados ao IPCA, quando a gente tem
uma abertura forte na curva de juros, como a gente viu acontecendo recentemente, isso daí afeta de forma negativa o valor patrimonial do fundo e também, por consequência, a rentabilidade aqui do fundo. Então, isso foi uma junção, né, de fatores que fez com que o fundo fizesse essa distribuição de 75 centavos no mês de julho. Agora, como a gente está vendo, né, pelo menos até agora, um fechamento nessa curva de juros, as NTNBs, pelo menos até hoje, né, quando eu estou gravando o vídeo, elas estão tendo uma redução ali considerável na parte pré-fixada que compõe o título. Então, isso daí pode fazer com que, não acredito que não agora para o próximo rendimento, mas talvez para o outro rendimento, acredito que já deva ali ter um aumento. Mas, enfim, a gente tem que aguardar também para ver como é que vai se comportar o mercado. Mas acredito ainda que no próximo mês, na próxima distribuição, ainda venha um rendimento ali próximo desse que foi pago em julho, né, que foi de 75 centavos. No mês, o fundo teve um desempenho nominal de 2,3% contra 2,1% do IMAB, após uma reversão parcial ali da abertura da curva de juros, como a gente falou, né? A gente até então vinha tendo uma abertura forte na curva de juros e agora, como a gente começou a ter esse fechamento na curva de juros, isso daí afeta de forma positiva os ativos que são indexados ao IPCA. A gestão vem informando aqui que o carrego do portfólio permanece pressionado pelas leituras recentes de IPCA, que foi de 0,29%, né, e sem alteração relevante na parcela de juros, que permanece ali em 0,71%. A gestão aqui informa que permanece com uma parcela alocada em NTNB, que são os 22% ali que está alocado em caixa, para manter a aderência com o benchmark do fundo, que é o IMAB. Nesse ponto aqui, a gente tem que entender também o seguinte, aqui eu não estou querendo passar a mão na cabeça do gestor, nem nada disso, mas a gente também tem que ver o lado da gestão. Então, um fundo ele tem um benchmark a seguir, né? Todo fundo tem um benchmark a seguir. Aqui no caso do BDIF é o IMAB. E qual foi o pensamento do gestor aqui, né, acredito eu, ao fazer essa alocação na NTNB? Ele resolveu alocar o caixa em NTNB pelo fato do benchmark do fundo ser o IMAB. Então, quando ele faz essa alocação no NTNB, ele está falando assim, poxa, eu vou estar ali próximo do meu benchmark para eu poder estar entregando aquilo que o fundo promete. Só que nesse meio tempo houve essa abertura forte na curva de juros que afetou de forma negativa não só o BDIF, como também os outros fundos indexados ao IPCA. Não estou falando de novo que foi a alocação mais correta que o gestor teve, né? Até porque também, enfim, a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, a minha carteira vai ser diferente da carteira de vocês que estão assistindo o vídeo. Então, porque nós temos estratégias diferentes, nós temos pensamentos diferentes, nós temos visões diferentes em relação aos ativos. Nesse caso, o gestor, ele, enfim, entendeu que a melhor forma era alocar na NTNB e nesse momento houve aqui essa abertura na curva de juros que veio afetar aqui novamente, né, de forma negativa o fundo e ficou com um dinheiro ali meio que preso porque, enfim, teve uma marcação negativa. Só que por outro lado a gente tem que ver o seguinte, quando essa curva de juros, quando essa abertura na curva de juros for revertida e começar a ter um fechamento nessa curva de juros, ou seja, que começar a trazer valor para o fundo, aqui o gestor vai conseguir também ter um ganho expressivo. Então, em determinado momento ele teve uma perda, né? Mas só que em determinado momento, quando começar a ter esse fechamento na curva de juros, o fundo vai se beneficiar disso daí também. Como o investimento é para longo prazo, quando a gente investe em ativos de renda variável para longo prazo, aqui o gestor, acredito eu, que além, né, disso que eu tinha falado antes, dele ter
essa preocupação do fundo acompanhar o benchmark do fundo, que é o IMAB, mas também ele viu ali, né, enfim, poxa, eu vou estar acompanhando o IMAB, mas por outro lado também eu vou estar investindo esse meu caixa, né, nas NTNBs, porque na época que fez investimento nós já estávamos com taxas acima de IPCA mais 6, só que de lá para cá aumentou mais ainda, e isso aí fez com que tivesse uma marcação negativa aqui para o fundo. E no momento que essas taxas começam a cair, como a gente está vendo agora, começa a ter o efeito oposto. Então vai começar agora a ter um efeito positivo para o fundo, esse fechamento na curva de juros. Então a gente tem que aguardar para ver como é que vai se comportar essa questão dos juros futuros, principalmente o nosso cenário fiscal, como é que vai ficar aqui essa questão, porque tudo isso vai refletir nessa questão aqui da rentabilidade do fundo. A gestão informa aqui que reduziram o pagamento de rendimentos no mês, de novo, a fim de adequar as distribuições ao carrego da carteira em um cenário que o IPCA é significativamente menor. E aqui embaixo eles vêm falando que eles permanecem cautelosos com os riscos de mercado e que a expectativa é que as distribuições dos próximos meses sigam aderentes ao carrego líquido do portfólio. Então, como eu falei, a minha opinião, tá? E respeito opiniões contrárias, mas para o próximo mês eu acredito que ainda vai vir um rendimento ainda baixo, parecido com esse que foi realizado agora, e para o outro mês, então a gente está em agosto, né? Então no rendimento de agosto acredito eu que ainda vai vir baixo, e para setembro acredito que já possa começar a aumentar esse rendimento, mas de novo é uma mera expectativa que eu tenho, posso estar errado, tá, nessa situação, mas é de acordo, pelo menos, com o cenário que nós temos hoje em dia, como está se desenhando, com o fechamento na curva de juros, pelo menos até agora, né, e também a queda ali nas NTNBs, acredito que isso daí seja possível. Aqui nós temos a tabela de sensibilidade. A gente viu lá em cima que no valor patrimonial o fundo está com um carrego líquido de IPCA mais 7,8%, que é aqui na casa aqui do R$ 88. Só que como o fundo hoje em dia que eu estou gravando ele está sendo negociado próximo de R$ 84, esse carrego líquido do fundo está em IPCA mais 8,83%, o que representa ali um spread sobre o IMAB de 224 base points, ou então 2,24%. Aqui nós temos a carteira do fundo. Como a gente viu, não houve movimentações nesse mês. A maior participação ainda continua sendo na debênture da BRK Ambiental Maceió, que é no setor ali de água e esgoto, que representa 4% do patrimônio líquido do fundo, e tem uma taxa ali, foi adquirida uma taxa de IPCA mais 7,62%, possui um rating duplo A. Depois, quem tiver interesse, basta acessar o relatório aqui do fundo para poder ver os ativos que compõem a carteira do mesmo. Desde abril de 2021 até o presente momento, o fundo já entregou uma rentabilidade baseado aqui na cota de mercado, tá? É de 35,7%, o que representa ali uma taxa de IMAB mais 2,06%. Se a gente pega a cota patrimonial, que é essa linha aqui azul, ele entregou uma rentabilidade de 41,7%, o que representa uma taxa de IMAB mais 3,42% ao ano. A gente vê aqui pelo gráfico, né, que boa parte aqui ele vinha negociando com a cota de mercado acima da cota patrimonial, e agora recentemente houve essa queda, né, que a gente viu ali que ele começou a ser negociado abaixo do valor patrimonial e afetou ali de forma bastante considerável. Tanto é que agora, se a gente pega, a gente acabou de ver isso, né? A cota patrimonial desde o início ali entregou uma rentabilidade maior do que quando comparado ali à cota de mercado. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal,
não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados diariamente. Se quiser deixar também aqui embaixo nos comentários o que você acha, qual é a sua expectativa para a distribuição dos próximos rendimentos, quando você acha que o fundo vai voltar a pagar ali pelo menos R$1 por cota, como vinha fazendo desde o início do ano. Pode deixar também aqui embaixo nos comentários, porque a gente vai interagindo ao longo dos próximos dias. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, ou então algum tema específico que gostaria de ver abordado aqui no canal, não deixe também de colocar aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback, com elogio ou crítica, por favor, coloque aqui embaixo também nos comentários, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.